Uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta é: qual dos dois vai assumir o negócio da família? Quer saber como a gente resolveu isso? Acompanhe esse vídeo. Vocês vêem uns bastidores, eu dando um soco nele, é assim que nós resolveu. Foi nessa treta. Quando eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar na empresa, a gente não chegou nesse nível de detalhe de pensamento. A gente chegou para trabalhar. Simplesmente foi assim. E com o passar do tempo, com os nossos conhecimentos, com tudo que a gente foi fazendo, a gente começou a entender que a gente precisava, primeiro, trabalhar em alta performance. É algo muito difícil, muito discutido e também algo bem polêmico, né? E essa questão de trabalhar em alta performance foi uma coisa que ela é nova no Brasil, né? Essa palavra, essa coisa. E virou até meio que perdeu sentido, né? Virou um pouco clichê. Mas a gente entendeu isso na profundidade que era dar o melhor de nós o tempo todo. Se não o tempo todo, pelo menos na maioria do tempo. Foi isso que a gente entendeu quando a gente deparou com isso, né? Com essa ideia, com essa proposta de trabalho. E foi onde a gente começou a estudar, a gente começou a se performar de verdade, que a gente começou, enfim, a se engajar nos projetos completamente. Né, de cabeça mesmo. O que isso nos trouxe? Uma concepção diferente. Isso trouxe pra gente uma ideia de que a gente não tinha que disputar cadeira. Não era isso, não era essa a proposta. Porque se fosse assim, várias pessoas fazem isso com atalho. É pra sempre? Não sei. Isso aí é uma outra questão pra ser discutida, não tem certo, não tem errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não tá aqui pra disputar nada. A gente tá aqui pra acrescentar. Aquilo que eu não sei, ele complementa. Aquilo que ele não sabe, ele me complementa. E a gente vai nesse caiaque onde, se você remar só de um lado, você vai voltar. Porque você vai fazer a volta e vai voltar. Então eu remo de um lado, ele rema do outro. E isso fez com que a gente chegasse em níveis que nem a gente acreditava de solução, até mesmo de atingir os próprios propósitos. Antes da gente continuar essa conversa, eu preciso fazer um adendo. O que a gente vai explicar aqui, a ferramenta que a gente utilizou para decidir quem é que ia assumir o controle, essa ferramenta você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso em nenhum livro didático, nenhuma consultoria que a gente conhece pratica isso. Essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu com as nossas experiências. E normalmente a gente costuma compartilhar isso com os nossos amigos. Então assim, a gente construiu o pacto da perpetuidade. Quando você vai conversar com algumas consultorias, geralmente o que eles querem fazer? Eles querem decidir quem é a melhor pessoa da família para assumir o negócio. A gente não concorda muito com isso. Por quê? No nosso caso, os dois estão muito focados em fazer acontecer. Tá na sua perna. Matou, na pancada, mas matou. Então, basicamente, a gente não concorda muito com a ideia de uma terceira pessoa ou empresa decidindo qual dos dois é melhor. O que a gente entendeu? Se os dois estão focados em fazer acontecer, se os dois estão se capacitando para conseguir assumir essa posição, e se os dois se dedicam ao extremo, por que a gente tem que escolher alguém? Então, o que a gente fez? A gente assinou o Pacto da Perpetuidade. Esse é um pacto, não é um contrato, é algo muito subliminar, mas a gente fez um acordo que a gente sempre vai tomar a melhor decisão para a empresa, mesmo que isso custe a permanência de um dos dois dentro dela. Então, basicamente, a gente se concentra em oferecer aquilo que a empresa precisa com a melhor qualidade possível. Tem assuntos que ela é perfeita e que ela vai conseguir resolver com uma maestria que eu jamais conseguiria. E tem outros assuntos que eu sou excelente, que nenhuma outra pessoa dentro daquela empresa conseguiria resolver. Por quê? Se a gente tem habilidades tão claras, tão distintas, por que a gente precisa escolher um dos dois? Então hoje a gente tem esse pacto assinado. O que acontece? Para cada problema que aparece, para cada assunto que aparece, a gente conversa e a gente decide quem é que vai assumir. E se um dia a nossa empresa começar a criar novos braços e tiverem outras companhias, a gente vai decidir qual dos dois é melhor para tocar determinado projeto. A gente não precisa de uma terceira pessoa, uma terceira empresa selecionando entre os dois quem é o melhor. Só que isso só foi possível porque a gente, em comum acordo, assinou esse pacto. Se a gente não tivesse assinado esse pacto, com esse compromisso, tivesse feito toda a capacitação necessária, tivesse se empenhado ao extremo, tivesse dedicado de maneira única, isso jamais seria possível sem a ajuda de uma terceira pessoa, tá? E veja bem, a gente também tá falando de uma realidade onde a gente não tem um compromisso
em análise externa. Então, até o momento, a gente está fazendo um olhar interno. Porém, se a gente identificar que existe alguém no mercado que está disposto a fazer o que a gente faz de maneira viável economicamente falando, a gente não tem problema nenhum em fazer a substituição, porque o nosso foco é com o sucesso da empresa. E nesse processo que a gente entendeu que a gente só vai se manter na companhia se a gente for uma peça fundamental, a gente precisou de uma questão emocional, de um tratamento emocional muito grande, que é deixar a vaidade e o ego de lado. Aqui não tem o ego da Larissa, a vaidade da Larissa, aqui tem o comprometimento da Larissa em fazer o mais melhor, sempre pela perpetuidade do negócio MMAR, que no nosso caso é a empresa. Então, isso é algo que, além de profissionalmente falando, pra mim é muito importante, porque de fato eu só tô ali porque eu faço o meu papel e eu dou resultado no que eu faço, é uma questão de consciência moral muito grande também. Então é isso. Eu, Larissa, e ele, Carlos Henrique, a gente só fica na empresa enquanto a gente for a melhor escolha para isso. Caso ao contrário, a gente é o primeiro a pedir para sair. E esse é o segredo da nossa fome de crescer. Porque a gente sabe que se um dos dois deixar de ser uma peça fundamental, infelizmente a gente vai precisar fazer essa substituição. E se você quer entender um pouquinho mais como a gente construiu os laços da nossa sociedade, tem um card aqui na tela com um vídeo que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É a terceira parte que a gente fala sobre sócios, tá bem interessante. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa teoria do pacto de perpetuidade, deixa seu like e compartilha com as pessoas que você acredita que pode ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.